perfeitamente humilde. Outra característica que é bastante desejável em todos os cristãos é a humildade. Humildade é aquela coisa, né? Quem é humilde não fala que é, nem fica pensando muito sobre isso. Mas é interessante sobre a humildade, que é a visão assim da humildade, na minha opinião, sempre foi a visão do grande falando com o pequeno. Aquela cena onde Jesus disse deixar vir a mim os pequeninos é algo que deve ser estudado por todos os teólogos, porque é algo de uma profundidade gigantesca. Ali nós vemos um exemplo grandioso de humildade. E de fato, não se importar com as hierarquias, com os cargos, com a fama, com o status, com essas coisas, realmente é uma característica de alguém humilde. Alguém que mesmo tendo títulos, diplomas, um arcabouço linguístico formidável, essa pessoa mesmo assim ela não se importa com isso e tem contato com pessoas pobres, ricas, crianças, adultos, velhos, enfim. Essa maneira de definir a humildade eu acho bastante simples, mas bastante eficiente. Definir a humildade de maneira relacional. Mas também existe a humildade da essência, né? Que o próprio Jesus é manso e humilde de coração, como Mateus 11. O interessante é que quando nós olhamos para a vida dos homens, nós não encontramos ninguém com 100% de humildade. Geralmente a pessoa é humilde durante algum tempo, ou durante o tempo que ela está passando uma grande dificuldade, está sendo humilhada, ela permanece humilde, mas logo quando alguém a afronta ou acontece alguma coisa, essa pessoa volta a ser arrogante como ela sempre foi. Ser constantemente humilde e ter esse coração que não se sente melhor que os outros, nem deseja ser isso, eu creio que é algo que somente Jesus tinha. Esse desejo de ser grande apenas diante do Pai é algo que todos os cristãos deveriam buscar. Porque deixar de ser humilde e buscar coisas que Deus não manda que nós busquemos, de maneira inevitável vai gerar fardos em nosso coração, vai gerar peso, vai gerar culpa, vai gerar frustração, vai gerar medo, vai gerar uma série de sentimentos que são pecaminosos, são destrutivos. E se é pecado, ofende a Jesus Cristo e atrai maldição, dores e toda sorte de culpa e medo. Então, a humildade ela pode ser definida também de maneira relacional, né? Você sabe quem é humilde pela forma que ele se relaciona com as pessoas, se ele faz distinção de pessoas por intelecto, por classe social, por idade. Essa pessoa ela tem, digamos assim, a prática de só conviver com pessoas ricas ou só conviver com pessoas pobres, filmando isso, mostrando isso em público. Nós já vemos aí que é um exemplo de uma pessoa que não é humilde, não tem humildade. A humildade, enfim, pode ser definida da maneira que a pessoa se relaciona com as outras, mas também pode ser definido como essência, como eu disse, ter um coração, uma mente que não deseja coisas grandes, nem deseja fama, nem deseja se exaltar. Também é uma característica de alguém que é humilde. Agora, esse tipo de coração, só Deus sabe quem tem, porém, como eu já disse, isso muitas vezes se exterioriza na maneira relacional, na maneira que as pessoas se relacionam umas com as outras. Você descobre facilmente quem é humilde.
E Jesus provou a sua perfeita humildade não escolhendo quem viria até ele ouvi-lo, né? Ele acordava simplesmente quem o Pai enviasse para ouvir ele da maneira perfeitamente humilde como ele era e é. Ele entregava a mensagem. E não escolhia, ele falava, hoje eu vou pregar só para os cegos, os coxos, porque quando eu curo eles, eles me exaltam e glorificam a Deus. Não, ele pregava também por aqueles que chegavam perto dele segurando pedras, pronto para apedrejá-lo. Não havia, digamos assim, no coração de Jesus um sentimento de partidarismo, de fazer acepção de pessoas. Hoje eu vou escolher para quem eu vou pregar. Não, não havia isso. Isso existe muito no nosso coração, de fato. Isso existe também até em pessoas que vão abrir igrejas, por exemplo. Ele não vai no bairro mais pobre da cidade abrir igreja, porque ele sabe que ele não vai ter retornos rápidos. Geralmente, muitos pastores já vão nos lugares onde tem pessoas com melhor condição financeira, eles vão evangelizar, por exemplo, em faculdades, em universidades, onde tem pessoas com maior, digamos assim, grau intelectual, e, portanto, tem uma condição financeira melhor. Então, nós somos tendenciosos a escolher quem vai ouvir a nossa mensagem. Muitas vezes, nem respondemos a mensagem de alguém que não tem um perfil muito grande. A pessoa te manda um e-mail, às vezes passando por uma situação complicada, pedindo um conselho, uma ajuda. E muitas vezes nós não respondemos porque essa pessoa não é famosa. Mas se fosse uma pessoa, por exemplo, com mais de 1 milhão de seguidores, etc, etc, muitas pessoas, olha só, muitos pastores prontamente cancelariam todos os seus compromissos da sua agenda só para dedicar um tempo ali respondendo aquele e-mail, talvez até fazendo uma ligação pessoal para essa pessoa, tudo porque ela é uma pessoa que tem muitos seguidores. Aqui claramente um exemplo de como os homens tratam os outros homens, na verdade. Por exemplo, um grande apresentador de televisão te manda um e-mail ou te faz uma ligação pedindo algum conselho, ou então pedindo oração, ou querendo conversar com você. Infelizmente, a maioria dos pastores daria toda e completa atenção para essa pessoa somente porque essa pessoa é famosa. Então, isso não havia em Jesus Cristo. Isso não havia de maneira alguma em Jesus Cristo. E que nós venhamos aprender com Jesus. E humildade hoje em dia é confundido com o que muitas pessoas fazem em público, né? Lavar os pés das pessoas diante de estádios cheios de milhões de pessoas. O que Jesus mandava fazer em secreto de maneira simbólica, demonstrando humildade, muitas pessoas, digamos assim, transformam isso num produto para ser vendido e realmente engana muitas pessoas. Mas a verdadeira humildade, ela não está relacionada também somente à maneira com que lidamos com o próximo, mas também com que lidamos com Deus. Pensa comigo, considerando que Cristo é perfeitamente humilde, como serão os juízos na vida daqueles que desprezam alguém perfeitamente humilde, que ignoram suas palavras, que não tratam elas da maneira como elas devem ser tratadas e tratam com malícia quem é perfeitamente humilde, tratam com maldade quem é perfeitamente humilde. Eu creio que é algo terrível você tratar Jesus, que é perfeitamente humilde, sendo malicioso, sendo alguém que abusa dessa humildade e não a usa da maneira correta como ela deve ser usada. Eu creio que da humildade, tanto da humildade relacional quanto da humildade em relação a nossos pensamentos, eu creio que o mais perigoso na humildade
é nós tratarmos nosso Senhor de uma maneira que não seja igualmente humilde da maneira com que Ele se relaciona conosco. Ser arrogante diante de alguém perfeitamente humilde é algo assustador, porque imagina os juízos que virá sobre uma pessoa que se porta na presença de Jesus de maneira arrogante, sendo que ele está sendo completamente humilde e simples. É algo para se pensar.